Pode começar no Facebook. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas à subseção de Francisco Morato. É uma honra ter todos vocês aqui nessa noite maravilhosa. Eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da subseção de Francisco Morato, e rendo minhas homenagens a todos os doutores e doutoras, na pessoa da nossa ilustre convidada hoje, doutora Fabiana Quezada. Muito prazer, é uma honra ter a senhora aqui como referência do direito sistêmico dentro da casa da OAB, subseção Francisco Morato. Hoje, o nosso tema será sobre a contribuição do direito sistêmico para a advocacia. Nós teremos, então, a apresentação da nossa palestrante, a doutora Eunice Schlick, e ela vai ser apresentada daqui a alguns instantes. Antes, eu vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, homenageando também a todos da diretoria da subseção de Francisco Morato, o nosso doutor Célio Nonaka. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Aquele boa noite não tão entusiasmado como da doutora Fernanda, né? Que é coaching jurídico, então ela consegue colocar todo mundo para cima, né? E o vice-presidente vem meio morto, aqui é o mais velhinho da turma, então a coisa fica meio complicada. Mas eu fico muito feliz com a participação, mais uma vez, do direito sistêmico, né? Aqui na nossa subseção, a doutora Eunice, a doutora Fabiana, a gente fica muito grato, né? A doutora Luciana trouxe a matéria para nós uma certa vez, aí logo no início da gestão, comentou com a gente a respeito do tal direito sistêmico, e eu fui atrás de procurar saber do que se tratava, e aí eu percebi que tinha um juiz que trouxe essa informação de fora, aplicou, acabou se tornando lá na localidade dele um meio de solução de conflitos, né? E me parece que ele veio para ficar. A gente vê dia a dia as pessoas comentando, né? E como disse para a doutora Luciana, não é fácil a participação dos advogados. O advogado, ele naturalmente ele tem resistência, sim, ao direito sistêmico, ele tem resistência à conciliação, à mediação, a qualquer coisa que não seja a briga. Nós somos educados na faculdade para a beligerância, nós queremos briga, nós queremos morder, nós queremos vencer, né? E isso faz com que o advogado crie uma tremenda de uma resistência quando a gente fala que vai ter um método de solução de conflito, né? Como é o caso da conciliação, da mediação, hoje o direito sistêmico entrando de sola, e a gente percebe que dia após dia nós temos mais e mais conciliações nesse sentido, né? O direito sistêmico, pelo que eu entendi até agora, trata-se de uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta para o judiciário compor os litígios, né? Só que ela apresenta uma vantagem sobre a conciliação e a mediação, que se encontra exatamente no sentido de que a vida daquelas pessoas, elas não vão ficar apenas no papel lá, olha, resolveu, né? Ela vai acompanhar as partes, né? Ou seja, na verdade, nós vamos criar um sistema ativo em que as pessoas, a partir do momento da conciliação, elas passem a se compreender e passem a compreender o outro. Muitas e muitas vezes até havendo aí uma composição que talvez seria inimaginável, uma solução inimaginável dentro do próprio comportamento de um casal ou de uma família, ou até mesmo de devedores, credores, e a gente vai acabar arrumando uma solução que não só liquide o processo, porque isso é fácil, nós matamos o processo, homologa e acabou, né? Mas a vida daquelas pessoas vai sofrer uma interferência de maneira definitiva. Então, a partir do momento que eu dei uma lida, eu dei uma estudada sobre a matéria, a gente chegou a trazer, até por intermédio, na época não tínhamos a Comissão de Direito Sistêmico, a doutora Ângela trouxe para nós uma pessoa, até indicada pela doutora Luciana, fizemos aqui exatamente a doutora Fabiana Quezada, né? Fez aqui uma demonstração, né? E eu pude ver a doutora Fernanda, uma potência de coaching jurídico, de equilíbrio e tudo mais,
rendendo-se àquela situação, se emocionando, e aquilo me deixou assim realmente pensativo. Né? Eu acho que é realmente uma ferramenta que pode nos ser muito útil, e a gente espera que isso realmente aconteça. Né? E nós queremos ser prepulsor aqui do direito sistêmico. Então, já abriu o caminho para a doutora Luciana, para que a gente comece a tentar fazer constelação por aqui, vamos trazer o material de fora, vamos apresentar para os magistrados, para o Ministério Público, e vamos tentar fazer até mesmo na Casa de Advocacia alguma coisa nesse sentido, para tentar realmente mostrar que funciona. Porque se a gente começar a fazer por aqui, pode ser que de Francisco Morato nós vamos irradiar para todo o estado de São Paulo. Então, eu acho que é um caminho. Então, fico muito grato, mais uma vez, pela presença de todos. Né? A subseção ela sempre vai estar aberta às inovações, né? E todos são muito bem-vindos. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, para fazer aí as suas considerações, e espero que todos tenham uma boa palestra. Da forma que eu já venho fazendo, ao final a doutora Vanessa vai fazer a conclusão. Eu vou estar ouvindo vocês, mas eu vou estar em trânsito, porque eu não moro em Francisco Morato, então eu vou de carro para minha casa e vou escutando vocês. Então, uma excelente palestra e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Doutora Luciana, a palavra é sua. Vocês me escutam? Sim? Tá. Boa noite a todos. Eu vou fazer alguns agradecimentos, tá? Minha parte eu quero agradecer. Como eu falei para os colegas, hoje nada disso estaria acontecendo se não fossem as pessoas que eu vou agradecer hoje, que colaboraram para todo esse evento hoje e todo o grande aprendizado que eu tive na minha vida. Então, primeiramente, eu quero agradecer aos meus pais pela vida e a toda a minha ancestralidade. Agradeço ao Dr. Anderson Fábio dos Santos, presidente de nossa subseção de Francisco Morato, que sempre esteve aberto para o direito sistêmico, as constelações familiares, e assim que eu apresentei o pedido da criação da comissão na nossa subseção, ele aceitou imediatamente. Então, eu agradeço o sim que ele deu para a nossa comissão aqui. Também agradeço o Dr. Célio Nonaca, nosso vice-presidente, que também desde o início esteve aberto para ouvir sobre as constelações. Quando eu encontrava com ele, queria falar sobre o direito sistêmico, sobre as constelações, e ele sempre ali incentivando, apoiando, teve na nossa reunião, dando apoio, incentivo, e isso é muito bom para o crescimento e a expansão do nosso movimento aqui na nossa subseção. Então, eu agradeço esse olhar, né, para o direito sistêmico. Também não posso deixar de agradecer, né, essa minha caminhada, a doutora Cristina Samara Siqueira, presidente, e a vice-presidente Tânia Lousada, e todos os membros ali da comissão da subseção do Jabaquara, onde começou toda essa minha caminhada, né, ali que eu fui acolhida, e eles ali que me acolheram, e hoje posso estar aqui trazendo para a nossa subseção, graças à comissão que eu tenho enorme carinho. Agradeço a doutora Maria de Leite, presidente da comissão da subseção de Itapevi, e a todos os membros, assim como a doutora Maria de Socorro. Agradeço a doutora Laís Galvão e a vice-presidente, doutora Cristina Frag Jung, da Comissão de Direito Sistêmico da subseção Lapa. A doutora Roberta Moreira, presidente da comissão da subseção Itaquera, né? E a doutora Fabiana Quezada, presidente da sede, né, da Comissão de Direito Sistêmico sede, também minha professora, orientadora, a mãe de todos nós. A Sheila, né, a doutora Sheila costuma falar que a doutora Fabiana aqui, ela é a mãe de todos os sistêmicos, né, todos os que estão ali, todos socorrem a ela, né? É nela que todo mundo vai lá. Então, agradeço imensamente pelo acolhimento, paciência, carinho e apoio, né? Que sem essas pessoas que eu citei, se não fosse o apoio deles, hoje nossa comissão não estaria aqui, nós não estaríamos hoje reunidos. Então, eu agradeço e honro, né, o lugar deles. Agradeço também aos membros da Comissão de Direito Sistêmico da nossa subseção,
a doutora Maria Ângela Novasa, nossa vice-presidente, a doutora Vanessa Miciano, a doutora Joana Prado, a doutora Monize Gomes de Oliveira, a doutora Cirleide Alves, a doutora Mônica Cristina Justo Poupac. Agradeço também a doutora Fernanda Ferreira, que sempre está disponível e nos apoiando com os trabalhos aqui da Comissão da Casa, né? E agradeço a doutora Eunice, a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, que trouxe para nós, para a nossa instituição, a primeira comissão de direito sistêmico, né? Ela ali que implantou, que trouxe, e agradeço imensamente, doutora Eunice. Também digo que no início da minha jornada, né, como eu estava falando para eles, no início da minha jornada, eu era apenas uma Luciana quando eu fui ali bater fui ali na comissão do Jabaquara, buscar o conhecimento, o entendimento das constelações, do direito sistêmico, buscando a cura pessoal e profissional, e depois eu passei a representar a OAB de Francisco Morato. Eu deixei de ser a Luciana e ser advogada de Francisco Morato. E hoje, a partir de 8 de março desse ano, nossa subseção ela deixa de ser representada no mundo sistêmico, no movimento sistêmico, do direito sistêmico, ela deixa de ser representada e faz parte. E isso me traz muita alegria e satisfação. Então, um eterno agradecimento a todos e obrigada a todos que estão hoje presentes, dizendo sim a esse movimento. Muito obrigada. Doutora Luciana, parabéns pela exposição, muito obrigada pela honra de poder compor a mesa na qual a senhora faz essa exposição tão bela. Muito obrigada mesmo. Bom, vamos... A doutora Luciana dos Santos Patrício Pérez, ela é advogada, presidente da Comissão Especial de Direito Sistêmico. Moraes, da Silva Moraes. Acontece. Presidente da Comissão Especial de Direito Sistêmico da Subseção de Francisco Morato, membra efetiva regional da Comissão Especial de Direito Sistêmico sede, membra da Comissão Especial de Direito Sistêmico, subseção Jabaquara, membra da Comissão Especial de Direito Sistêmico, subseção Lapa, formação em Pensamento Sistêmico e Constelação do Direito pela Sociedade Brasileira do Direito Sistêmico, e é a nossa presidente aqui da Comissão de Direito Sistêmico da UAB, subseção Francisco Morato. Ela nos traz hoje, como convidada, a doutora Eunice Schlick, que vai nos apresentar a palestra Contribuição do Direito Sistêmico para a Advocacia. Como o doutor Célio bem lembrou, é através da comunicação, é através do acolhimento, do entendimento da integralidade do ser humano que o direito se perfaz. É através da identificação de um ser humano perante outro ser humano que a gente consegue finalmente atender aos anseios de todos. A doutora Eunice Schlick, então, é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da UAB de Santa Catarina, a nossa primeira do Brasil, e presidente fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. É uma honra ter a senhora aqui, doutora Eunice, e eu passo, então, a palavra à senhora. Muito obrigada e seja bem-vinda. Nossa, o que falar depois de tudo isso, né, gente? Primeiro, só agradecer, né? Eu estava aqui procurando uma informação que eu achei muito interessante hoje, que eu ouvi: o direito é uma ciência viva, que busca acompanhar o dinamismo da sociedade. Eu falo que o direito sistêmico é o direito vivo, né? Então, o direito sistêmico é o direito. Simples assim. Com essa fala inicial que eu gostaria de agradecer, né, o carinho, o sim da Luciana para presidir a comissão, a força de vida que a traz aqui, que impulsiona a falar tão lindamente. Hoje você brilhou e você é brilhante. Gratidão, doutor Célio, pelo carinho, pela acolhida, né, na sua sucessão, né? Saúdo o senhor em nome do presidente. Saúdo a querida Fabiana Quezada,
que também, né, representa a estadual. Em nome dela, todos os demais presidentes e vice-presidentes de comissões presentes aqui nesse evento maravilhoso. Aqui tá frio, chovendo, e aqueceu meu coração ouvir todo esse carinho, receber tanta coisa boa, né, que esse movimento me traz. A Luciana até falava no início, nossa, doutora, foi difícil, né? Eu falei, foi, bem, é ainda, mas esses momentos, assim, fazem com que transformam a caminhada numa grande celebração da vida, né? Uma grande transformação que eu experimento, né, diariamente na minha vida e que eu vou hoje, então, partilhar com vocês. É sempre uma alegria mesmo poder falar por algo que me move e me toca tão profundamente, né? Então, eu vou aproveitar a fala do doutor Célio para já aqui, né, nos trazermos, eu falo que todos, convido a todos agora a estarmos em presença, porque o grande desafio nosso hoje em dia é, com tantos eventos, tantas informações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, fazer escolhas, né? Então, quem está aqui presente escolheu me ouvir. Eu sou também muito grata pela presença de cada um, eu vejo vocês, né? Eu acredito que todos estejamos sempre, o tempo todo, impelidos a nos dividirmos, né? Partilharmos em afazeres. E isso já nos torna praticamente algo decodificado, ao invés de nós nos unirmos, né? E o sistêmico, ele nos convida a sermos inteiros, né? Então, um dos nossos grandes desafios, como eu falava, é estarmos presentes, né? Em qualquer momento e circunstância da vida. Porque a presença, a qualidade da presença, eu sempre lembro que eu ouvia isso, né? O momento presente é o momento mais importante, era uma frase que eu repetia, né, na minha adolescência. Mas entre eu ouvir a frase, compreender e assimilá-la tem uma grande diferença, né? Então, é com que qualidade a gente vai transformando as coisas que a gente recebe ao longo da caminhada, né? Então, isso é muito importante, porque o que é estar presente, né? É você perceber onde estão seus pés nesse momento, né? Exatamente onde você está sentado já te ajuda a trazer em presença, né? Para o aqui e agora, que eu falo que nós, no lugar de advogados, é um grande desafio termos os clientes também presentes, né? Ainda mais agora com esse recurso online, é mais difícil ainda. Então, imagina a dificuldade que se tem. Aliás, ontem eu estava numa audiência online, ela levou 2 horas, por conta das questões tecnológicas, dos problemas, aí o link para o testemunha não funcionava, aquelas coisas, aqueles ruídos todos, né? E eu observando o que estava acontecendo. Aliás, eu vou trazer esse caso prático para vocês, que é tão recente, para vocês compreenderem na prática a contribuição. E também vou convidar todos que participem, né? Que seja o máximo de interação haja, né? Nesse nosso encontro aqui, porque isso também faz com que eu traga ainda mais qualidade para aquilo e talvez responda o que vocês gostariam de saber, né? Então, eu os convido a serem totalmente livres para se expressarem e se trazerem em presença com seus questionamentos, que isso enriquece o nosso encontro. Então, doutor Célio, sabe o que Bert Hellinger fala da constelação? Bert Hellinger fala o seguinte: a constelação familiar não é uma técnica, um método, ela é um caminho, uma transição para um novo nível de consciência. Essa é a fala dele. Eu começo trazendo essa fala porque, casualmente, ela caiu na minha mão hoje, né? E eu sempre considero tudo que acontece no dia, no momento, para eu me trazer em presença, e a fenomenologia, que é o mais importante. Então, quando algo traz, e quando eu ouvi a sua fala, eu falei, é por isso que essa frase do Bert hoje veio até mim de uma forma espontânea, né? E quando eu trago essa frase, como é para você ouvir isso, né? A partir do que foi me relatado, né? Ou foi me trazido pelo senhor, né? Ela não é uma técnica, um método. Então, esse é o meu primeiro ponto de interrogação, doutor Célio, desde o início da pós-graduação, que eu sou da primeira turma, lá em 2016, nos idos 2016, que começou esse movimento dentro da academia, né, que eu considero isso um marco,
que é a pós-graduação, né, em Direito Sistêmico, eu sou dessa primeira turma, e esse questionamento eu sempre tive. Como que eu vou trabalhar com esse conhecimento, né, dentro da advocacia? Como que vai se dar isso sem que eu possa vir a ferir o código de ética, que é muito claro, né, o nosso código de ética, sem eu estar... Porque o que é constelação para mim? É posicionamento, né? Então, o meu posicionamento enquanto advogada é advogada. Então, a minha maior contribuição enquanto pessoa, quanto profissional, foi a que eu recebi desse conhecimento para eu ter uma advocacia cada vez mais fortalecida, mais leve, mais no meu lugar e mais lúcida. Por quê? Porque quando a gente entende essa inteligência sistêmica do casamento dos nossos pais lá, de toda a ancestralidade que está envolvida, que a gente tem muita lealdade a eles que a gente desconhecia, para mim já é o suficiente para conseguir me posicionar, né? Ok, eu sei que assim como eu tenho lealdades ao meu sistema de origem, o outro também tem. Né? Então, a partir disso, eu já consigo ir para um lugar de igualdade com o outro. Porque o único lugar que nós somos iguais é no lugar de filhos. Todos temos um pai e uma mãe, todos temos um histórico, o nosso DNA preenchido de informações sobre nós, né? Sobre o que nos compõe. Nós somos 100% pai, 100% mãe. Por isso que é tão cruel quando a gente é convidado, ou na nossa infância, às vezes, a ter que escolher, ou até no lugar de adultos, né? Entre o pai ou a mãe, a gente tem que ter uma preferência, ou se a gente tem uma preferência, né? E já é muito importante a gente saber que quando a gente está tendo uma preferência por um dos nossos genitores, nós já estamos num processo interno de exclusão. Então, por isso que Bert também, né, corroborando a fala dele, o crescimento interno se realiza quando se dá espaço para algo novo. Então, o convite a todos, na verdade, desse movimento todo, é abrirem espaço para o novo, para aquilo que nós não sabíamos, que não nos foi ensinado na academia. Nós somos exatamente como o doutor Célio também trouxe, né? Ensinados a litigar, a sermos beligerantes, e apresentar defesa, independentemente, né, todos têm direito à ampla defesa, né, algo que também eu me lembro que eu questionava o doutor Célio na faculdade. E outra coisa que era trazida na faculdade era que, como é que é, o direito é coercitivamente, né, tem que ser cumprido, né, de forma coercitiva. O que o direito sistêmico nos convida? Que o direito seja cumprido de forma harmônica, com laços, com religações, com reconexões, a começar conosco, com nós mesmos, né? Sendo redundante. O que ele nos traz? Essa reconexão com a nossa origem. A certeza que nós temos, sim, papai e mamãe presentes em nós. E que a biologia já explica muita coisa que nós nem imaginávamos. Que, por exemplo, né, o estudo dos biólogos já é muito aprofundado na Europa, em outros países, de que nós não herdamos as doenças, né? Nós herdamos, não é genético, que a gente herda o padrão de comportamento que leva à doença. Que, aliás, o Covid e a pandemia estão nos mostrando muito isso, né? O que nos convida a ir para um lugar de adoecimento. Por que alguns vêm a óbito, que não tem comorbidade, e outros que têm comorbidade permanecem na vida? Eu considero que esse conhecimento, a inteligência sistêmica, nos responde questões existenciais, primeiro. Né? Nos responde por que nós estamos aqui, que nós estamos num processo de evolução, que nós temos um clã, nós pertencemos a um clã que fez várias escolhas na vida, viveu muitas coisas, todos nós, na nossa família, temos históricos dos mais diversos, mas o que Bert nos acrescenta é que a possibilidade de nós conectarmos com as coisas boas e não só com o ruim, porque nós temos uma grande facilidade de entrar em conexão com aquilo que não é tão bom do nosso sistema. E temos uma capacidade incrível de não sermos criativos na reprodução disso. Então, tudo isso, o que faz sentido dentro da advocacia? Nossa, faz todo sentido conhecer a inteligência sistêmica, a filosofia sistêmica, saber disso, saber que a força do pertencimento, né, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre isso, né, o que é a filosofia sistêmica? Ela traz a compreensão do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio.
são coisas que atuam em nós, independentemente de nós acreditarmos ou não. Assim como a lei da gravidade, que se eu largar esse papel, ele vai cair. Essas três forças, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, atuam dentro de nós, involuntariamente, como o ar que nós respiramos, como o movimento involuntário da respiração, que é o que primeiro nos aporta na vida. A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, a gente respira. Esse é o nosso primeiro sucesso, né? E o interessante é que agora, né, essa pandemia nos traz a reflexão sobre os pulmões, né? É quando tudo vai ali. Então, quem está disponível para a vida ou não está? Eu falei, nossa, isso é uma questão existencial. Eu, que já passei por uma grave doença com 22 anos, não sabia se eu estaria viva no outro dia, tive esse movimento interno de muita riqueza, de compreensão da importância que é estar na vida. E com a filosofia sistêmica eu compreendi o quanto, na verdade, eu estava olhando para algo, para tudo, menos para a vida. Pasmem, né? Tudo isso foi uma construção, é o que esse conhecimento nos traz. Tá, e aí, Eunice, né? O que tudo isso tem a ver com a prática da advocacia? Qual que é a contribuição? Que foi, então, como eu trouxe também o meu questionamento sempre, né? Uma vez que um processo, a gente estudou na teoria geral do processo, que o processo, né, quando ele está instaurado, ele traz as duas versões, né? Ele traz as de todos os envolvidos. Então, vamos lá, vamos começar a mudar o nome, né? Quando a gente se refere às partes como réu, autor, ou como é forte, né? Então, o convite à reflexão já a forma como nós nos comunicamos, né? Como que nós trazemos essas informações para dentro de um processo, com qual cuidado, né? Isso já é uma grande contribuição para os advogados que conhecem, né, que estudam a inteligência sistêmica, que se aprofundam nisso, porque o primeiro passo nosso é ter esse cuidado, né, no atendimento ao cliente, que muitas vezes uma postura equivocada nossa pode contribuir para que aquele conflito seja mais acirrado, seja incitado nesse sentido. Quando que isso acontece, gente? Por que que isso acontece? Isso é muito inconsciente. Nós temos uma história, nós não podemos nos fragmentar. Nós somos pessoas inteiras, e quando então, nós somos autorizados, a partir do conhecimento sistêmico, a sermos inteiros no nosso dia a dia, ou seja, sem excluir nada do que nós vivemos, sem ter que assumir uma persona, né? Agora eu sou a Eunice advogada. Por isso que a filosofia sistêmica, ela está, né? Você, uma vez que esse conhecimento lhe é revelado, você não tem como mais escondê-lo, né? Você não tem mais como discordar dele, inclusive, né? Porque é o que é o direito, né? Então, por isso que hoje, quando eu li também isso, até no momento da Escola Nacional da Advocacia, que trazia, né, o direito é uma ciência viva. Eu falei, nossa, então, quando a gente traz essa percepção de que o direito sistêmico é o direito vivo, é o que é, por que é o que é? Porque quando a gente compreende, a partir do pertencimento, que o cliente ele vai trazer as informações, né, sobre o seu caso, de acordo com a força do seu pertencimento, aquilo que é verdade naquele clã, aquilo que faz sentido para ele, a gente consegue compreender quando a pessoa, numa audiência, por exemplo, chega e nos surpreende com informações que não nos contou. Né? Então, olhar para o cliente sabendo que o que ele está contando é por força do pertencimento dele, aquela verdade é a dele, já é um grande pulo do gato para nós compreendermos que existe uma outra versão, que quando no processo instaurado está, tudo aparece. Então, para o juiz, é um outro momento, né? O movimento dentro do judiciário é outro por isso, porque o juiz tem acesso a tudo, né? Diferentemente de nós, que somos, né, ditos também os primeiros juízes da causa. Outra coisa fundamental de contribuição, a gente aprende a ficar no nosso lugar e não julgar, né? E quando a gente consegue isso, quando que a gente consegue não julgar? Quando a gente está no nosso adulto.
Eu estou borbulhando aqui de informações, eu estou trazendo para vocês, e talvez eu esteja até mesmo causando algum desconforto, mas é como eu assimilei esse conhecimento para a minha prática da advocacia. Porque, inclusive, quando eu criei a primeira comissão, que até a doutora Luciana me perguntou, que foi em abril de 2017, doutora Luciana, foi do lugar de advogada, né? Eu tinha participado de talvez 2 ou 3 constelações, portanto, né, foi do lugar de advogada que eu trouxe esse movimento dentro da ordem. E hoje, né, 4 anos passados, eu me sinto ainda mais fortalecida no meu lugar de advogada e com muito mais leveza. Que daí eu vou aproveitar e vou trazer o gancho do início da minha fala da audiência de ontem, que foi para mim uma grande contribuição, esse conhecimento também. O que aconteceu nesse processo, trazendo para os meus queridos colegas casos práticos? Era um processo de um instrumento particular, de parceria para uma construção, para uma obra e uma casa, onde a empresa e a arquiteta assinaram esse instrumento, onde ela se responsabilizava por todas as questões, né, contratação, enfim, todos os detalhes eram delas, né, além do projeto arquitetônico, né. E o que houve? Por que foi instaurado um processo na ocasião? Isso já faz bastante tempo. Foi porque eles romperam com o contrato de parceria com ela, que ela teria ganhos quando fosse vendida aquela casa que ela estava participando na construção. E o que a juíza fez? Ela entendeu que, como no contrato estabelecido a rescisão não tinha sido paga pela empresa que o outro envolvido, né, rescindiu, ela fez um julgamento antecipado da lide, né? Ela não ouviu, não teve testemunhas, não teve nada, ela julgou o processo baseado naquele instrumento. E só que o instrumento, ele realmente dizia isso, diz isso, né? Mas haviam muitas outras coisas implicadas, né? E, enfim, aí foi instaurado, eu entrei com reconvenção, fiz tudo, né? A questão técnica trazida ali. E por que eu estou contando esses detalhes? Porque o processo foi reformado em 2º grau, a sentença voltou para o 1º grau, a sentença da juíza foi reformada no 2º grau, voltou para o 1º grau. E eu, como representante da empresa, não da arquiteta, né, que era quem tinha entrado com o processo, já falei para o meu cliente, olha, nós já entramos, né, nessa audiência numa condição não muito bem vista pela juíza, provavelmente, porque a mesma juíza que deu a sentença é a juíza que vai fazer a audiência. Então, nós advogados sabemos, né, que é algo que também esse conhecimento contribui. Se nós conseguirmos, né, que os nossos juízes, os promotores, que todos compreendam que não há hierarquia, né, entre os advogados e eles, que nós somos ombreados com eles, que inclusive nós podemos dar voz de prisão, como eles também, né? Eu lembro bem de uma experiência minha, que eu vi um juiz dando voz de prisão para um advogado, eu fiquei muito traumatizada, uma primeira audiência que eu fiz, né? E então essas posturas que nós estamos longe, né, ainda de termos essa excelência nessa relação, mas é algo que se busca também com esse movimento, esse movimento de compreensão. Então, o que eu olhei para a juíza, né, imediatamente, sabendo que ela viria me receber com pedradas de feito. Ela foi bastante agressiva com o meu cliente, né, já no início. À medida que a audiência foi se desenrolando, no final ela percebeu, né, as incongruências, né, da autora, e ela foi mudando a sua atitude, né, com isso. O advogado que representava a autora, ele estava numa postura de que eu já ganhei, né? Ele já entrou, como se fala, né, jogador que entra em time de futebol com salto alto, né, certo? Que é o preferido daquela situação. E eu fiquei observando a postura dele. Então, eu refletia comigo, né? Que bom que eu conheço o direito sistêmico, eu conheço essa filosofia maravilhosa, né? Que eu consigo ficar no meu lugar, sem considerar, inclusive, que eu possa já ter ganho uma causa, né? E no decorrer da audiência, ele foi cada vez se exaltando mais, né? Se trazendo de forma agressiva, foi o suficiente para a juíza perceber, né, onde que estava.
E eu fiquei no meu lugar com firmeza, né? Quando eu consegui compreender os traumas que eu tinha com o juiz também, né? Que eu trabalhei a questão de autoridade, eu percebi que tinha algo em mim que lidava mal com autoridades, que tinha total relação com o meu pai. É isso que esse conhecimento nos proporciona, um profundo autoconhecimento. Onde estão os nossos nós? O que me impelia a temer, muitas vezes, uma figura de autoridade, eu mesmo sendo advogada. Então, eu vejo que há muitos equívocos, né, quando se traz a questão própria sistêmica da hierarquia. Né? As pessoas precisam ter muito cuidado em se experimentar nesses lugares dessa compreensão para que não proliferem equívocos, porque por isso que há muita resistência também ao movimento, porque aquele advogado que leu a Constituição e sabe que não há, por exemplo, hierarquia, né, entre nós, juízes e promotores, ele acha estranho quando um advogado fica numa postura, né, como se aquele representasse, às vezes, um pai ou uma mãe. Né? Então, o que é essencialmente esse conhecimento nos proporciona? Essa reconexão com os nossos pais. Quando nós nos reconectamos com eles sem julgá-los, que, gente, vamos combinar que é um desafio, né? Vocês vão dizer para mim, nossa, Eunice, mas minha mãe isso, meu pai aquilo, meu pai aquele outro. O que me ajudou muito nesse conhecimento, nessa caminhada, foi chegar nos movimentos essenciais, onde, de fato, a Cláudia Boatti traz um conhecimento e que ela nos esclarece, que é fundamental, gente, a gente compreender que o pertencimento precede a verdade. Então, quando a gente olha para o nosso cliente, tem que saber que o que ele está nos trazendo é por força do pertencimento ao sistema de origem dele, né? Portanto, não necessariamente ele esteja traduzindo a verdade dos fatos, isso já nos coloca numa situação muito delicada, porque se a gente vai, né, no afã de achar que a gente sabe o que é melhor para aquele cliente, que pronto, vamos lá, vamos trabalhar ele de forma sistêmica, né? Eunice, tenho um posicionamento desde o início, sabe, Luciana? Desde o início da pós, como eu não era consteladora mesmo, né? Eu falava, o que eu vou fazer com tanto com esse conhecimento, então eu não posso constelar ninguém. No início da minha trajetória nesse movimento, eu até vou trazer para vocês a minha experiência, eu convidava até na matéria do Fantástico, que teve, que eu tive total participação, porque fui eu quem trouxe essa pauta, né, na época, para a jornalista que a desenvolveu, eu levava no meu escritório uma facilitadora, que ele até lhe conta, né, ela é uma facilitadora, a gente trabalhou um caso, né, na ocasião. E o mais curioso, que nesse caso, trabalhado por ela, né, que acabou a matéria não revelando, o caso foi só, né, reduzido, informado ali, o meu cliente era uma questão de paternidade, ele não conseguia ir para o lugar de pai, né, então a mãe foi embora com o filho para um outro estado e ele estava na dificuldade de ter contato com a mãe, queria assumir a paternidade, a mãe não deixava, a paternidade inclusive no papel, né, não tinha nada, ele queria reconhecer. Vou poder contar o desdobramento desse caso para vocês, já que já se passaram 4 anos, né? Na ocasião, ele entendeu que ele não conseguia se posicionar como pai, né? Ele estava conectado com o luto da perda do pai dele. O movimento de constelação mostrou isso para ele. E aí, bom, quando ele tomou essa consciência, ele falou, nossa, então é isso. Daí ele conseguiu mudar, fazer um movimento de mudar de estado, ir para onde o filho estava residindo, né? Só que daí chegou lá, começou ele a não conseguir sustentar essa postura, né? Por quê, gente? Aí que entra o grande meu sempre senão e a minha preocupação com a questão da prática da constelação, até rimou, né? Eu só posso falar daquilo que eu experimento, e eu me sinto como primeira comissão que eu trago, né? A gente tem até uma cartilha, não sei se a Luciana já viu, pode compartilhar com as pessoas. Aqui eu trago, né, da importância das comissões, inclusive para a gente fiscalizar o que acontece no judiciário, para ver se está sendo respeitada a autonomia de vontade do nosso cliente, a dignidade. Então, os advogados que ainda resistem, de certa forma, estão se colocando numa situação bem difícil, porque à medida em que esse movimento se estabelece dentro do judiciário,
daqui a pouco nós não vamos estar preparados para lidar com as consequências dele para os nossos clientes. A gente não sabe se não vai precisar, né, daqui a pouco até mesmo protegê-lo, né, dessa circunstância, ainda que seja um convite. A gente tem condições de saber se o cliente está pronto para fazer uma constelação ou não, ainda que seja dentro do judiciário? Será que a gente vai poder sugerir algo nisso? Será que nós, advogados, temos esse estofo, né, de conhecimento terapêutico? Porque se um cliente, como aconteceu mesmo comigo, que também, e daí o que aconteceu, inclusive, doutora Luciana, com esse rapaz, só voltar o parênteses aqui do rapaz, ele não conseguiu sustentar essa postura, ele continua com o processo lá no estado que ele foi, com muita dificuldade, né? As dificuldades deles, né? O movimento da alma é lento. A gente sabe o quanto a gente, quando toma conhecimento de um padrão nosso, pelo menos eu, Eunice, também, né, me vejo bastante lenta com isso, o quanto eu tenho dificuldade para estabelecer, né, me estabelecer um novo padrão de comportamento, ou mesmo tendo ampliado o olhar, quantas vezes eu recaio. Eu falei, nossa senhora, e aí eu tenho que dizer como a Cláudia Boatti me ensina, nada inaceitável em mim, eu recaí. Né? Tudo bem, eu fui para aquele lugar de novo, agora o que muda é a velocidade com que eu me resgato desse lugar. Né? Eu consigo mais rapidamente perceber que eu estou fora do lugar e voltar para o meu lugar. Então, isso para mim é genial. Né? Então, esse cliente continua no processo dele, né? Então, retomando isso, quando eu percebi essas questões no meu escritório, que não estava dando muito certo, que os clientes estavam ficando confusos. Como assim tem uma psicóloga que vem com ela aqui? O que a senhora faz mesmo? A senhora é advogada? A senhora é terapeuta? Começaram os questionamentos. Aí, de forma fenomenológica, eu observei, né, no campo sistêmico que eu estava enfraquecendo minha atividade como advogada. Né? Então, eu precisava fazer uma escolha naquele momento. E aí eu escolhi a advocacia porque é algo que me move, me impulsiona, que me dá aquele frisson cada vez que eu vou para uma audiência, me dá aquela emoção, né? E me move profundamente. Independentemente disso, eu também sei facilitar a constelação hoje, até porque foi isso que a pós-graduação me formou. Cada vez que eu trouxe algum caso prático para eu olhar, né, tem várias questões éticas aí implicadas. Eu só posso olhar a minha postura como advogada. Como é que eu vou olhar aqueles envolvidos naquele caso que não estão presentes, né? Eu acho isso uma interferência muito grande. Então, eu já fui percebendo quanto que quando eu estava querendo intencionar resolver, eu estou intencionando algo. Eu já estou ferindo as ordens da ajuda, que é outro livro do Bert Hellinger, que eu recomendo a todos que leiam. Quais são os limites da ajuda? Então, será que eu, enquanto advogada, não estava querendo mais salvar, né? Porque eu me dei conta que quantas vezes eu sou capturada para querer salvar ou querer brigar pelo cliente. Então, eu recuo desse lugar, né, de salvador enquanto advogada. Mas aí, não, mas vamos lá, eu sei fazer constelação, então se eu vou constelar ali, eu posso salvar? Será que é isso que acontece? Né? Então, todos esses questionamentos que eu estou trazendo para vocês são questionamentos meus, gente. E nessa caminhada eu fui amadurecendo, fui me percebendo, e não tem outro jeito, né? É se perceber no contexto. Então, essa comissão criada no dia 8 de março, né, que a gente brinca que o direito sistêmico é uma energia feminina, né, o feminino trazendo esse equilíbrio, né, entre pai e mãe, né, o feminino e o masculino, né? Que lindo dia, né? É uma comissão, uma das mais recentes, é a número 123, né? Então, eu estou trazendo para vocês isso para que vocês não precisem passar por todos esses percalços que eu tive, né, meus queridos colegas advogados, assim, porque realmente eu tive uma outra situação nessa minha caminhada, quando eu percebi, então, que eu estava enfraquecendo minha atividade, levando uma facilitadora para dentro do escritório, parei de fazer isso, mas aí eu continuei fazendo outro equívoco, porque daí o cliente chegava e eu sugeria, então, que talvez para ele fosse bom fazer uma constelação, né? Pronto. Sabe o que me aconteceu, gente? E essa foi uma grande pegadinha. Eu tenho essa obrigação, como primeira comissão, de trazer para vocês a minha caminhada nesse movimento, gente, porque senão eu vou me sentir, a minha autorresponsabilidade fala muito alto. Então, eu preciso que vocês saibam de tudo isso,
né? E depois vocês têm a oportunidade de escolher, e vocês pensem com liberdade, porque não é porque um juiz diz algo que vocês têm que estabelecer como regra, porque daí vocês estão também, como eu tive uma dificuldade de trabalhar a questão de autoridade, né? Nós estamos no mesmo lugar que eles, no mesmo lugar não, nós estamos, né, no sistema da justiça equiparados e não diminuídos, né? Ali a hierarquia não prevalece. A hierarquia está estabelecida na Constituição Federal e o direito vem antes do sistêmico, né? Ordem e progresso. Então, vamos respeitar a ordem dos advogados do Brasil, né? Nós estamos dentro da ordem e é um lugar muito importante nesse movimento que está aí se estabelecendo com cada vez mais força e consciência do nosso lugar. É esse o convite que eu faço a vocês. Sempre reflitam. É isso e muito mais. Pode ser que a gente... Quem quiser olhar isso no campo sistêmico, cuidado para não estar extrapolando os limites, gente, da ajuda. Cuidado para você não estar indo para um lugar de arrogância, de se sentir maior, sabe? Fique no seu lugar, sabe? É o posicionamento, o princípio básico da constelação é o posicionamento. Onde você se posiciona, né? E ok, se você tem essa tendência e gosta de ser terapeuta, se aprofunde nesse estudo, sabe? Se aprofunde nisso e vá ser terapeuta com alegria, mas com esse estofo todo para acolher um cliente que receba o resultado dessa nova consciência, né? Esse novo nível de consciência que traz, que ele consiga sustentá-lo, que vocês possam aportar isso junto com ele, sem deixá-lo simplesmente solto. Porque, gente, eu particularmente, a constelação, eu faço terapia há muitos anos na minha vida, e a constelação foi quem me trouxe muitas respostas e grandes saltos. Só que isso não significou que eu não tenha precisado de continuidade e sigo precisando de muita ajuda terapêutica para sustentar isso, né? Então, esse respeito à dignidade de cada um, ao tempo de cada um, eu tenho que ter, se eu não tiver com outro, porque eu não estou tendo com o meu, eu não estou ignorando o meu tempo, né? Aí, quando eu mudei de ideia, eu parei de trabalhar as constelações no meu escritório, eu estou aproveitando essa oportunidade de estar trazendo tudo isso, essa partilha, para que vocês compreendam o meu passo a passo, que consigam me acompanhar na minha trajetória, né? Para que eu possa, de fato, oportunizar vocês se perceberem nesse movimento e qual lugar vocês escolhem, ou em que lugar vocês estão. E todos precisam estar no lugar do adulto, porque eu, né, como a doutora Luciana trouxe, é bem difícil, porque há muitas pessoas que ainda batem pezinho e ficam me questionando, inclusive me apontando, me julgando, né, sem ter caminhado, sem saber nada sobre mim. Então, quando eu julgo ainda uma colega que está no mesmo patamar, somos todos iguais nesse movimento, quer dizer, eu não aprendi o básico, né? Ou eu não vivenciei o básico. Então, são esses convites à autorreflexão de cada um. O principal ganho e contribuição é esse, eu aprender a ficar no meu lugar. Aí, quando chega no escritório uma cliente que eu ainda estava querendo, né, nesse movimento de achar que eu intencionando ela falou assim, Eunice, eu vim parar aqui porque eu sou advogada também, e eu tenho uma situação lá no processo por coincidência até em São Paulo, né, da minha família e tal, que envolvia uma herança enfim, era área de desapropriação, um caso bem complexo. E eu percebi na fala dela a desconexão dela com a mãe. Ela falou, eu sei, eu conheço das constelações. E eu falei, bom, então você deve perceber que é uma desconexão sua aí, talvez então você fazer uma constelação. Ela já tinha feito uma, que tinha ampliado a consciência, porque um conflito, gente, ele tem vários aspectos, você vai abrindo, né, vai descascando. Então, por isso também, né, Eunice, não vejo a constelação como um meio de solução de conflito, né, ele pode ser uma ferramenta de apoio até, sabe, mas, aliás, Bert até diz que não é técnica ou método, né, então também já estaria ferindo o que ele traz da compreensão dele, né. Então, eu sugeri para a cliente, a partir do que ela me trazia, já que ela já conhecia, né? Eu falei, foi pegadinha. Eu falo pegadinha sistêmica, para ver se eu estou alinhada com o meu propósito naquilo que é, né? Gente do céu, ela foi fazer a tal da constelação naquele mesmo dia, porque eu recomendei e tinha grupo. Sabe o que aconteceu? Eu não participei, não assisti, não acompanhei, né? Ela foi. Ela ficou tão revoltada,
Você foi um absurdo, porque você, Eunice, é um absurdo, e essa consteladora, então, nem se fala. Porque como você não entendeu nada que a minha mãe é isso, é aquilo, e você quer que eu tome a minha mãe? O que que é isso? Gente, foi assim o resultado. Não fui eu que fiz. E não faço até hoje. De jeito nenhum eu trabalho qualquer coisa no meu escritório. Por causa disso. Essa cliente me deu um presente. Sabe o que ela fez? Ela tentou me representar na ordem, isso era lá no início. Poderia o movimento ter acabado lá. Autorresponsabilidade minha, eu sou virginiana, muito autocrítica, então, de jeito nenhum. Vamos para o lugar, né? Eu uso muito chicotinho em mim, né? Então eu tenho que sempre pegar mais leve comigo, né? Mas não adianta, né? É muito forte isso em mim, eu sou muito responsável, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como que isso vai ficar, o que vai se dar? Mas como eu não tinha feito, não logrou êxito a representação que ela fez, né? E como advogada, ela foi lá e foi bem elaborada a representação, nem fui notificada disso, eu só fiquei sabendo. Né? Então, eu só fico sabendo de muita coisa, e por isso que eu falo, né? Mesmo nesse movimento, mesmo pessoas que eu teoricamente conheciam das leis sistêmicas se perderam, assim, né? No julgamento a mim, no julgamento ao que eu digo, julgamento a que eu só posso falar conforme a minha verdade, né? Eu não posso falar da verdade do outro, isso é claro, né? Não tem jeito. Eu não tenho como saber, porque o que o outro me traz é isso e muito mais. A Cláudia Boatti sempre diz: olha para o outro sabendo que você pode ter uma visão, uma percepção ampliada, pode ser o que for, mas é um fragmento, é uma fractal, não é o todo. Então, isso, gente, é fundamental, tá? Aí, o desdobrar dessa história da cliente, né, que me deu esse presente já no início da minha caminhada, ela me ameaçou de morte, ela falou, eu vou te matar, fez várias coisas no meu Facebook, fez vários comentários, né? Ameaçou a consteladora, e a consteladora é uma profissional da área de saúde, né? Psicóloga, falei para ela. E ela falou, ai, não, deixa para lá, isso aí não vai dar nada. Não me amparou nesse momento também, porque eu fiquei muito nervosa com o ocorrido. Eu precisei ir para a delegacia, fazer boletim de ocorrência, precisei fazer tudo normal. Então, nossa, advogada sendo advogada, né? Que coisa boa, esse é o meu lugar, né? Seja advogada. Eu precisei mudar de lugar, de escritório, por conta disso, porque, como de fato ela não tinha nada a temer, a perder no histórico dela, eu estava, assim, numa condição de muita vulnerabilidade e fragilidade, né? E isso é algo que me deixou, na época, muito questionadora sobre o que eu estava fazendo, né? Questionando muita coisa. E, gente, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Vocês são uma comissão que está começando agora, sabe? Cuidado com o que vocês forem trazer para os pares. E, principalmente, se as pessoas têm resistência temática, é porque provavelmente ou já tiveram uma experiência ruim, tem vários fatores, né? Então, respeito. Não é porque a gente que conhece um pouco mais é melhor. Porque se a gente acha que está do lado certo, que a gente é melhor, pronto, a gente já não entendeu nada do sistêmico, sabe? Muito cuidado com as pegadinhas. A gente é muito convidado, porque quanto mais se sabe, mais se é testado. Então, prestem atenção. Tomem cuidado com a forma como vocês vão se trazer nesse movimento. Sabe? Muita autorresponsabilidade. Vocês estão lidando com vidas humanas. São almas humanas. São almas que elas têm um histórico que a gente não faz a menor ideia, como a gente mal sabe do nosso. A gente sabe tão pouco da gente. Então, a gente ter a capacidade, né, ou a pretensão de achar que a gente pode saber mais, isso tudo eu estou trazendo num aspecto mais subjetivo. Agora eu vou contribuir. Alguém quer fazer alguma colocação? Ah, tem pergunta para eu responder agora ou fica para o final? Como é que é, Luciana, meninas? A gente pode ser agora, eu estou separando aqui. Deixa eu fazer aqui as primeiras e depois eu já passo para a senhora o restante. A doutora Cristiana Alves, ela falou gratidão, doutora Fabi, pois eu já disse, mas é bom lembrar que fui capturada pela fenomenologia
em uma constelação feita por você em um módulo da pós-graduação em mediação que cursei, e daí se intensificou o meu caminho nessa área. E a própria doutora Cristina Alves agradece, gratidão, doutora Anice, querida, por você ter iniciado essa abertura em nossa instituição, e que nos traz tanta evolução, além do que você é uma pessoa muito especial em meu caminho. E a doutora Roseli informou: gratidão, Eunice, querida, por compartilhar esse conteúdo tão valioso por todos nós. Eu estou separando as demais, doutora. Se a senhora quiser falar mais um pouquinho, eu já passo os demais, tá bom? Gratidão, queridas. Um beijo para cada uma. A gente enxerga no outro, reconhece no outro aquilo que tem, né? Então, somos espelhos, sempre estamos, nós também, todos aqui, estamos a serviço uns dos outros. Nós estamos nessa construção orgânica. Nós, advogados e advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil, por favor, sabe? Vamos nos fortalecer enquanto classe, vamos nos fortalecer. E quem sabe, né, como as práticas colaborativas, eu sempre costumo trazer isso, eu sou também advogada colaborativa, né? Eu falo meu sonho, talvez seja um sonho que talvez minha sobrinha realize, assim, mas que nós possamos confiar uns nos outros, sabe? Se está tão difícil no próprio movimento sistêmico estabelecer essa confiança, né, entre nós advogados e advogadas, se ainda tem tantas críticas então imagino que sobra para os outros, sabe? Poxa, eu gostaria de poder não precisar estar trabalhando com pessoas diferentes, representando envolvidos diferentes, que eu não gosto de usar partes, né? Porque daí já fragmenta a pessoa. Poder confiar naquele colega que ele não vai usar nada daquilo que for tratado ali, sabe? Para prejudicar o meu cliente ou vice-versa. E essa confiança, eu acho que é um grande ganho desse movimento. Restabelecer a conexão nossa com a sociedade, né? Porque as pessoas nos veem como pessoas que só querem saber de processar para arrastar o processo, para, sabe? Tem posicionamentos tão equivocados que quando um cliente me fala assim, Eunice, o seu olhar me acolheu, né? Me senti, nunca imaginei que tivesse uma advogada que me acolhesse com o olhar. E quando que os olhos são o espelho da alma, né, gente? Aliás, eu tô de óculos aqui porque eu preciso usar, mas para me ver melhor, né? Os olhos são o espelho da alma, né? Quando em nós a reconciliação com os nossos genitores se estabeleceu, naturalmente nós acolheremos os outros, né? Os nossos clientes, sem julgá-los, né? Olhando para eles com acolhimento, né? Como um lugar seguro, onde eles podem sim se colocar, sem que nós possamos, de alguma maneira, ferir a própria dignidade daquela pessoa, por mais difícil que seja o que ela está nos trazendo, né? Então, é com esse olhar amoroso, né, acolhedor, e sempre compreendendo que as lealdades são inúmeras. Eu não tenho como ficar lá voltando toda vez para olhar, sabe? Toda hora eu vou voltar e ver, querer arrumar, eu ainda não estou olhando para a vida. É para frente que se anda, né? Então, eu ainda estou indo lá querendo resolver o que nós temos de tanta coisa, né? Mas é tanta coisa que não dá, né, gente? Vamos para frente. Então, ter consciência que nós temos lealdades invisíveis. As lealdades que são lealdades para fazer igual, e as lealdades por oposição, e tem tanto tipo de lealdade, gente, que só por isso já estaria mais uma palestra aqui, né? Então, sabe, o que nos convida? Quando a gente se percebeu caindo nessa pegadinha sistêmica de ter esse conhecimento, querer fazer algo além, mudar de lugar na cadeira que seja, sabe? Senta um pouco para frente. Nossa Senhora! E como a Cláudia Boatti, nos Movimentos Essenciais, nos ensina, ela fala demais isso, que a personalidade, esse campo da consciência, por isso que é um novo nível de consciência, que a consciência de primeiro plano, ela não se transforma, gente. A consciência de primeiro plano, que é a nossa personalidade, que tem todas essas influências das crenças, valores, da nossa história, do nosso sistema de origem, influência do meio ao que pertencemos, que não há como isso é imutável. Então, é esse grande paradigma também que se quebra, que se desvela nesse momento, sabe? É uma mudança de paradigma,
nós não vamos alterar isso. Então, não adianta, é assentir, é o assentimento, que a Brigitte Champetier também traz muito, a força do assentimento. Eu não tenho como dizer que é dia se agora é noite, está escuro. Então, eu tenho que assentir que agora é noite. Então, a Cláudia Boas traz muito isso, a força do assentimento, assentir com tudo como foi até agora. Ah, eu não tinha percebido isso, Eunice. Tudo bem, você não sabia. Eu estou te trazendo algo novo, agora você está abrindo espaço para esse novo ou você está no julgamento, sabe? Que lugar você está internamente? Você está julgando a minha fala ou está aberta para esse novo? Sabe? Descansa os pensamentos do lado, descansa as suas questões, as suas percepções, são as suas, são os seus pontos de vista, mas eu só posso trazer o meu, não posso falar do outro, né? E do meu lugar. E a Cláudia traz isso, então, que nós temos que ter essa consciência que a personalidade não muda, que temos que assentir com tudo que nos aconteceu, a nossa história, assentir com o que é do outro, acolher o que é narrado por nós no coração, dar um bom lugar também, sem julgar o outro envolvido daquele relato, para que a nossa atuação seja o mínimo de interferência possível e o mais assertiva possível no uso da técnica da legislação, que a gente consiga, sabe, encontrar a resposta adequada para aquele caso com facilidade, com leveza, né? É isso que nos cabe, conhecer bem a legislação. E se a gente sabe que a gente tem um estado de vazio que é tão difícil de alcançar, e é só nesse estado de vazio que a gente permite que a fenomenologia se apresente e o que é a verdade se manifeste, é o primeiro lugar que a gente tem que conseguir alcançar, é o estado de vazio interno. E para mim, vamos combinar que é o mais difícil. Quem tem facilidade para ir para o vazio, parabéns. Porque se você tem essa facilidade, você está quilômetros de distância no nível de percepção, porque daí você permite que a fenomenologia revele o que você precisa perguntar para aquele cliente. Pergunte para ele. Eu tive um cliente com muito conhecimento, pós-doutorado em sociologia, ele conhecia muito da psicologia, e ele veio já certo de que ele queria fazer um acordo, porque ele queria deixar tudo para a ex-mulher e que estava tudo bem assim. E eu fui fazendo perguntas para ele, porque também tem outra coisa, né, gente? Eu renuncio às minhas preferências. Sempre que um cliente chega, eu faço isso. Eu renuncio minhas preferências, eu respeito o seu destino. Eu falo isso para mim. Porque se eu já vou com uma preferência de que tenha que ter um acordo, eu já saí do lugar de novo, né? Vazio. Deixa eu ser surpreendida pela riqueza daquela alma humana que vai se apresentar para mim. Que eu possa olhar para a alma e não somente por aquilo que está no concreto, né? Seja que eu possa observar a alma, que eu possa alcançar essa profundidade, para que eu possa perguntar a coisa certa. E ele disse para mim assim: Eunice, você construiu uma problemática em mim que eu já estou aqui, eu nem dormi essa noite. Ele falou para mim, eu causei muito desconforto nele, né? Quando eu perguntei, mas você vai ficar em equilíbrio? Porque se você dá muito para a pessoa, né? A gente sabe, né? Pelas leis sistêmicas, quem dá demais coloca o outro, de certa forma, como refém, né? Não há equilíbrio entre o dar e o tomar. Gente, para mim é o mais difícil, equilibrar o dar e o tomar, né? Você vai dando, vai criando um abismo, né? Entre um e outro. E aí, a gente também pode estar fazendo isso na advocacia, quando a gente quer constelar, né? A gente está querendo dar demais, né? A gente está querendo ultrapassar o lugar, né? Fiquem atentos para vocês não se desequilibrarem e não terem problemas, né? Porque daí vocês também estão indo para o lugar de pai e mãe, que é o único lugar que a gente desequilibra mesmo, porque não tem como devolver a vida que ganhou. E aí o cliente vai embora e nem paga, né? E vai lá para outro, né? E diz, ele paga bem mais caro para o outro. Vocês não passaram nunca por isso, né? Quem nunca, né? Depois ainda vem dizer, não, aquele lá, daí você fica, nossa, o que eu estou fazendo que eu estou me desequilibrando tanto, né? O desequilíbrio sou eu que estou causando. E aí esse cliente, eu trouxe para ele isso, né? Eu fiz perguntas assim, você vai ficar tranquilo? Você não quer manter ela como sua refém, de certa forma, né? Você não quer continuar, de certa forma, maior ou sob um poder sobre ela? Fiz essas perguntas, ele ficou super desconfortável, né? Daí ele percebeu que, de fato, ele estava... E foi muito interessante que ele me disse, nossa, Anitta, eu nunca pensei que eu não fosse um escritório de advocacia, eu vi tanta pergunta, certo que eu estava, que eu tinha que fazer daquele jeito, você simplesmente problematizou a minha questão. Eu falei, eu recebo os feedbacks assim, mas ao final deu tudo certo, eles fizeram um acordo e ele me disse, olha, eu vou te dar um feedback.
o que eu me senti foi acolhida pelo seu olhar, né? Eu me senti muito acolhida, tanto ele quanto ela, porque daí eu trabalhei ambos, né? Eu acabei conseguindo mediar o acordo deles. Claro que quando eu trabalho enquanto mediadora, eu também não vou, se for litígio, eu já deixo claro que não vou ser eu que vou seguir, né? Isso é uma questão para mim muito já estabelecida para o cliente, né? Mas foi só isso que eu fiz. Eu acolhi ele com o olhar, fiz perguntas, né? E estava presente, 100% presente. E é muito legal, porque o fenômeno nos surpreende. Simplesmente a gente é intuído a fazer a pergunta certa, que vai fazer com que toque o cliente em algo. Então, esse estado de vazio é o primeiro passo, né? É a principal contribuição. O vazio é o quê? Nos liberarmos dos nossos pensamentos, estarmos presentes, a gente não sabe, porque ou a gente já vai querendo um acordo, a gente já está intencionando, já tem que renunciar a essa preferência, ou a gente já vai achando que é um caso semelhante ao que a gente teve há pouco. Se existe uma inteligência sistêmica, se ninguém é igual a ninguém, como é que a gente vai olhar, né, para a criatura e dizer que é um caso igual ao outro, já vai com essa preconcepção? Nossa, não dá, gente, é ficar vazio, é deixar que se apresente a riqueza de tudo aquilo que vem, né? Sempre lembrando, pertencimento precede a verdade, pode nem ser verdade tudo isso que está sendo revelado, relatado, sabe? É esse cuidado, porque senão você pego ainda numa audiência lá que vem uma reconvenção, a verdade é bem outra, né? Quando você olha lá do outro lado. Então, gente, cuidado para não querer constelar processo e querer constelar os casos, as pessoas envolvidas. O que é isso? Cadê a ética? A pessoa não está presente. Cuidado! E outra, um conflito tem várias nuances, várias nuances. Não temos como saber, vão ser descascadas camadas, é uma camada muito superficial. Por que acontece muita residência e processos que são constelados no judiciário e isso não é dito? Porque o conflito às vezes volta mais acirrado. Gente, posicionamento, quando você se posiciona, você é bem recebido pelo outro, que está acostumado com você, uma postura às vezes submissa, permissiva, de repente você vai para um outro lugar. Você é bem recebido, a pessoa fica bem feliz e contente que você deixou de fazer tudo o que ela queria, servi-la, né? Ter uma postura servil, não se priorizando, né? E aí? Isso não dá mais conflito? Vocês já pensaram nisso? Então, vocês imaginam, né? Daí a pessoa vai lá, um convite para o judiciário, mesmo que seja um convite. Gente, a pessoa recebe, mesmo que seja um convite, ela já vai se borrando, né? Porque afinal o juiz pai, né? Estado juiz pai. E se o juiz se posiciona como pai, meu Deus, aí sim, né? Pior ainda. Então, muito cuidado, sabe? Reflitam. Eu estou convidando, eu estou provocando vocês a refletirem. Eu não sou dona da verdade, eu só sei de mim. Mas o que eu tenho que trazer por obrigação e que eu convido todos os colegas advogados a se abrirem para isso, porque vocês podem ser, sim, ter problemas, e daqui a pouco, e se o cliente tiver um problema emocional, mental, psicológico, você já lá vai ter dano moral daqui a pouco, né? E tem gente que está usando constelação e está sendo representado na ordem. Então, né, por favor, porque você está sendo incitado, às vezes até mesmo pelo juiz a ferir o código de ética, não vai ser ele que vai responder, né? Prestem atenção, não tem nada a ver com boa má consciência, autorresponsabilidade. Cuidado, reflitam. Somos advogados, estamos ombreados com eles todos, né? Não há hierarquia, não há subordinação. Eu estou parecendo uma papagaia repetindo aqui. Então, o direito sistêmico, de acordo com o IBDCIST, Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, que trabalha nessa vertente filosófica, quem quer vir conosco, venha. A gente entende que ele é a quinta onda renovatória do direito, né? É a última barreira à autopercepção, saber mais de si sobre a escolha da profissão e a atuação. Ele tem tanta coisa boa, ele contribui tanto. E se nós conseguirmos, né, que nem eu falo, trabalhar. Gente, na cartilha, a gente traz aqui a questão do pertencimento, da mãe que quis registrar o natimorto, né, com o nome. Olha só, que lindo, né, o movimento da alma querendo incluir, para que não vá na certidão natimorto, que vá o nome. No estado de Goiás, aqui em Santa Catarina, os cartórios já são obrigados a darem nomes. Olha a força do pertencimento. Rui Barbosa, na oração aos moços, que a gente traz aqui, ele trazia isso. E outra coisa interessante, que hoje a Carol Minose, a presidente da comissão de Bauru, trouxe uma ideia, estou dando autoria a ela, ela falou: Eunice, essa questão de autoridade, eu fico me perguntando, por que a gente no judiciário, né, autoridade de juiz, como é que diz? Deixa eu até trazer
a fala dela, que é a autoria dela, essa percepção. É isso que eu quero convidar vocês. Vamos perceber além. Amplie o seu olhar. Não é se a constelação é ou não é, se é científico ou não é, já deu, já está ultrapassado isso, sabe? Não, então coloquem mais pá de cal na constelação. Vamos contribuir para que esse movimento se sustente, sabe? Cuidado. Cuidado em querer dizer direito sistêmico é igual a constelação. Querer fazer constelação tudo e todos. Essa empolgação inicial aí me levou até um... Nem fui eu que fiz, né? Essa consciência eu sempre tive, né? Mas me levou até na delegacia. Eu queria... Por isso, né, doutora Luciana? Olha que percepção boa sua. As dificuldades foram tantas que eu estou aqui narrando um pouco. Mas as que contribuíram demais. Olha só, olha o que a Carol trouxe, Minose, né, presidente da Comissão de Bauru. Vocês contem para ela que eu falei aqui. Observei a palavra que é usada para designar cada jurista nos processos judiciais. O juiz é a autoridade judicial, o promotor é representante do MP, o advogado é representante da parte. Será, diz ela, né? Eu falei, pois é, até ali eles já vêm numa arrogância para cima da gente, né? E somos só nós representantes da parte, mesmo eles estão trabalhando para quem? Para eles? Achei genial a percepção dela, o questionamento. Entende, gente? Vamos lá. Essa é a minha provocação para vocês. Venham conosco no Instituto, que é o espaço onde a gente filosofa. A gente constrói esse movimento nos questionamentos. E aí vem vindo essas riquezas, assim, que a gente vai se dando conta, vai tendo percepções riquíssimas, porque é isso. Vamos lá. Para a gente conseguir aquilo que... Essa pacificação, ela nasce dentro. Não adianta. Se a gente está lá revoltada, batendo pé, querendo dizer que isso, que aquilo, a gente ainda está na nossa criança ferida, né? Vamos cuidar da criança, cuida dela, senão ela fica aí fazendo um monte de pirraça e impedindo que o nosso adulto, né, se estabeleça. Gente, tudo que nós vivemos de dificuldades é de uma riqueza tão grande quando a gente consegue ampliar o olhar e assentir com a nossa realidade. Eu mesmo sou muito grata por todas as questões que eu vivi na minha história. Assim, hoje eu consigo ser grata demais a tudo, a todas as dificuldades, às vezes que... E quando eu vou para minha criança, eu já percebo, sabe? Que bom, né? Consigo me resgatar. Usem esse recurso da análise transacional, coloquem âncoras de solo, vocês advogados, antes do cliente chegar para ver onde vocês estão, se vocês não sabem, se perceber ainda. Coloquem lá, estado adulto, estado criança ou estado crítico moralista. Percebam onde vocês estão mais confortáveis, né? Porque isso vai fazer a diferença também, porque se tiver o advogado no estado criança e o cliente na criança, boa coisa não vai sair, né? E muito menos uma solução. Então, isso já faz a diferença. A gente está no estado do adulto, a gente consegue trazer o cliente para aqui agora, né? Então, é de uma riqueza tão grande isso, que eu já falei demais, igual aqui, daqui a pouco eu tenho outro compromisso e vou... já estou quase ficando sem voz aqui, porque eu me empolgo, né? Vocês repararam, né? A doutora Samara está dizendo que é excelente, gratidão pela transparência na partilha. A doutora Elis Cântara, ela diz, o direito sistêmico traz o desarmamento tanto das partes como dos advogados? É uma pergunta. Aí ela continua, às vezes tomamos as dores das partes como bem. As partes muitas vezes se acham totalmente certas e assim se tornam briguentas. A senhora pode responder. Ai, adorei, Elis. Obrigada, querida. Então, sim, pode ser o desarmamento, mas também tem que cuidar essa questão do desarmamento aí, né? Porque quem acha que está do lado certo da sociedade incita a guerra, né? Então a gente não tem que achar nada sobre nada, né? A gente tem que estar ali presente. E se os clientes são briguentos, deixa eles brigarem. O problema é deles, não é nosso. Eles que briguem. Podem brigar à vontade, sabe? Nós só observamos. Nem teve jeito, deixa eu contar, Elisa, uma situação que os clientes estavam brigando à minha frente. E aqui, onde é o meu escritório, eu tenho animais de estimação. Eu sempre tinha muito cuidado, a fenomenologia atuando o tempo todo, tudo atua conosco. Se vocês prestarem atenção, a natureza está nos dando toda hora, o universo felino também, os animais também. Os clientes brigando, né? Eu observando, tranquilo, olhando eles brigarem, né? Quem queria ter razão ali, eu pensei, tá bom, daqui a pouco esgota, né? Aí o gato entrou, Elis, subiu no colo do cliente, bastou, desarmou. Fenômeno puro. Eles ficaram sensibilizados, que daí lembraram do gato que tinham, aí acalmou, esqueceram até porque estavam brigando. Isso é fenomenologia.
Então a gente aproveita tudo. Olha que lindo. Eu preocupada que o gato fosse entrar, e o gato entrou, porque ele subiu no colo, né? Nada, sem cerimônias. Eu falei, que vergonha, né? Eu ali toda, né? Nada, isso fez eu relaxar também. Agora eu permito que os animais transitem livremente, porque se eles ajudam desse jeito, ufa, né? Então é isso, sabe? A gente tem que renunciar às preferências, a gente tem que permitir que as pessoas sejam. E às vezes é tão ridícula a briga, né, que a gente fica ali. Então não vamos considerar ridícula, porque para eles tem um sentido. O que não tem lógica é sistêmico, como diz a Luciana Buschinelli, também a querida advogada. É sistêmico, tá tudo certo. Para eles está certo. E a gente, sabe, a gente vai ficar olhando e vai extrair dali a melhor condução para um acordo que vai, inclusive, se sustentar, né? Porque se for o caso, se não for, vai para o litígio, tudo bem também, a gente respeita, sabe? A gente tem que renunciar às preferências, renunciar a tudo, ficar no vazio. Não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas é isso. A doutora Cristina Alves fala, doutora Eunice, a senhora que esteve presente no movimento desde o início aqui no Brasil, inclusive com Bert Hellinger, pode nos informar se ele disse que deveria constelar processos? Isso para alguém, indicou isso para alguém? Então, boa, Cristina, boa. Inclusive, isso foi, teve um evento na comissão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá lá, vocês podem pegar. Esse evento aconteceu não faz muito tempo. Agora, eu acho que foi abril, não sei a data, tá? Mas é a comissão de Campo Grande. Daí era sobre a origem do direito sistêmico, o doutor de Sano, e alguém perguntou isso para ele, né? Sobre isso. Daí ele falou: não, eu tive com o Bert várias vezes e eu trouxe esse trabalho para ele, enfim, né? E aí eu insisti com o Bert que eu queria porque queria constelar. Isso é a fala do Sami, estou reproduzindo, né? O que ele disse. Daí o Bert, diante da minha insistência, falou, como é que, não, o Sami falou primeiro assim que tantas transformações na vida pessoal dele que ele gostaria de levar isso, né? Ele falou como que ele faria isso com os jurisdicionados. Aí o Bert falou com o olhar, com o olhar. Isso me emociona até de falar, né? Porque olha que lindo, né? O Bert falou com o olhar. E quando o cliente me disse que meu olhar fez a transformação, eu falei, opa, alcancei aquilo que o Bert sugere que a gente faça, né? Que coisa boa, me senti tão bem, tão conectada com esse conhecimento lindo que ele nos deixou com o olhar. Mas esse olhar acolhedor, ele só é possível quando a gente está pacificado internamente, não tem jeito, né? E aí ele disse, daí o doutor Sabes que ele insistiu, né, com o Bert, que ele queria, porque queria fazer constelação, né? Aí ele sugeriu que ele trabalhasse com os apenados, ou seja, aqueles que já tinham uma pena. Então foi isso. Foi dito pelo Bert, revelado pelo próprio Sami, porque eu tive a oportunidade de estar com o Bert uma vez só no camp, na última vez que ele fez, né, na Alemanha. Então eu não tive um contato pessoal, mas eu adorei saber disso, né? Ou seja, né, trabalhar com os apenados, e eu não sei como seria para ele hoje, né, o que acontece aqui no nosso judiciário. Não tem como saber, ele já partiu, né? Mas que eu adorei saber que é com o olhar, que é o que faz sentido para mim, né? Nós somos a própria ferramenta, como a doutora Suelena, né, minha vice, sempre fala. Somos nós, os grandes facilitadores, somos nós. Nós somos a ferramenta. Então, a autotransformação é essencial. Está respondido? Sim. A doutora Fabiana Quezada, foi dar aulas, né? E aí ela agradeceu a todos e parabenizou a doutora Luciana para que faça sempre um trabalho lindo pelo nosso bem e para o bem de todos. Parabenizou também a doutora Eunice pela bela explanação e pediu escusas porque tinha aula agora. A doutora Mônica Justo fala que trabalho maravilhoso, parabéns, doutora, que alma gigantesca, obrigada. E a doutora Ângela Maria parabeniza também pela excelente explanação. Pode continuar, doutora Eunice, obrigada. Então, gente, acho que vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta, porque realmente eu tenho outro compromisso agora, 19h30, e está chegando na hora, né, já foi avisado que eu vou. A última questão, ó, trazendo ali, né?
Você lê para mim? A doutora Cristina Alves fez uma última aqui. Saber se nós, advogados, ou o próprio Poder Judiciário, ao constelar processos, podemos ter alguma ressonância? Ah, pois é. Só o tempo dirá, né? Consequências do que está sendo feito, né? A ressonância acontece, sim. E Elis, venha conosco, o IBDCIST, Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico. A gente tem um curso, inclusive, que está disponível online, está em plataforma já, que você já pode começar a assistir. E ele traz essa vertente. Eu falo que o movimento está no momento se dividindo, até, né, para uma vertente que a Cristina está trazendo aí. Tem aquele que constela e cada um tem força para o seu destino, né? Sobre o resultado do que você produz, o tempo vai trazer. Eu, particularmente, aqui no estado de Santa Catarina, né, teve uma desembargadora que falou: vocês, advogados, parem de constelar processo, porque isso está trazendo muita desordem. Vocês acham que estão ajudando, vocês estão piorando a situação. E eu falei: não é da minha orientação, que fique muito claro: advogado é advogado, constelador é constelador, né? São atividades distintas e um enfraquece a força do outro. E reduzir a constelação ao meio de solução de conflitos, se o próprio Bert não a reconhece como um método, eu acho que a gente está bem distante da fonte, né, daquilo que é. E como um meio, né, um método, uma constelação não tem um passo a passo, né? Então, como que ela vai ser um método? Então, tem muita coisa equivocada. E a ressonância disso no judiciário, né, há muita reincidência dos processos, eles retornam. Teve juíza que já teve problema por ter usado a constelação de uma sentença, já teve a sentença reformada. Os advogados são muito criativos e atentos, né? Eles precisam estar bem informados, e o nosso papel é esse, né? Como a Elis, convidar os advogados a conhecerem o assunto. E se a gente insiste nessa questão de direito sistêmico igual constelação, a gente está reduzindo um e outro, né? E é importante que isso seja sempre dito, né? As pessoas criam resistência por conta disso, de achar que agora a gente vai querer resolver tudo em acordo, daí a gente já está renunciando às nossas preferências. Se a gente conseguir ter uma postura sistêmica na condução do processo, eu fui autodidata nesse sentido, né? Eu trago a questão da postura sistêmica como imprescindível, né? Ficar no seu lugar. Você quer falar? Não, que a constelação não é resolutiva e não deve ser interpretada. Exatamente, tem também isso, a constelação ela não é resolutiva e não deve ser interpretada, ela é fenômeno puro. Então, sabe, quem está trazendo isso da constelação, eu acho tão temerário, me preocupa muito você falar, a doutora Fabiana já se retirou, mas o projeto OAB Constela é algo que eu né, não coaduno, porque eu tenho muita preocupação com o que pode vir disso, né, até mesmo prejudicar o movimento dentro da ordem, né. Então, muito cuidado com o que se é produzido, né, se tem responsabilidade, sim. Estejam atentos, né, à forma como isso é trazido e desenvolvido. Eu desconheço, então não posso falar, mas pelo nome só eu já me preocupo, né? Porque daí a gente contribui para a proliferação de equívocos. Outro dia uma colega advogada me falou que havia uma ordem, uma hierarquia dentro do sistema judiciário, que nós estamos abaixo de juiz e promotor, por isso que eu trouxe, sabe? Por isso que não tem credibilidade. Aquele que conhece da Constituição já vai olhar para a gente e vai debochar. E a gente sabe que isso é um trabalho muito sério, muito sério. Bert, né, traz muitos acréscimos. Então, vamos estudar a filosofia sistêmica. Então, do lugar da filosofia é onde eu vejo que tem força e faz sentido para mim. As ressonâncias no campo de constelação são inimagináveis, né? A gente sabe na própria vida, e o quanto um castigo sistêmico vem a galope. Daqui a pouco você acha que não está se emaranhando, quando está constelando, você está se emaranhando e trazendo um grande problema para os seus descendentes. Isso também é importante os advogados saberem, né? Aqueles que desconhecem as questões sistêmicas, quando você às vezes está trabalhando no movimento de defender alguém acima de qualquer coisa, trazendo, porque é assim que foi nos ensinado, você pode estar se emaranhando e trazendo problemas, por isso que tem tanto advogado adoecendo, inclusive, né? Então, é tanta coisa implicada nisso, é tanta contribuição para a nossa saúde física, mental, emocional, a nossa leveza, força na atuação, sabe? Do nosso lugar, que temos força. É uma profissão tão linda,
Nós temos uma função social com a sociedade, nós somos os primeiros, as pessoas chegam até nós. Já pensou a gente acolher as pessoas do jeito que elas são, sabe? Para que elas não nos temam, né? E que elas percebam em nós, sim, pessoas que elas podem contar, já é uma grande coisa. Só tem tanta coisa simples de ser feita, simples, não... Cuidado, muito cuidado, reflitam, questionem, prestem atenção, usem da fenomenologia para observar se isso, para mim, eu sempre usei, gente. Isso aqui me fortalece, me enfraquece. Eu coloco âncoras, eu faço comigo, eu uso desse recurso muito. O fenômeno é importante. A minha mente restringe demais, a minha personalidade, ela restringe, entende? Cada vez eu procuro estar mais, é como a fala da Fabiana Quezada, que é o que a Cláudia Boatti diz sempre, a pergunta que se deve fazer. Isso é fala da Cláudia Boatti, não sei se ela disse na escrita dela, mas é uma fala dela. Acho importante dar autoria, né, a quem traz as coisas, né, para o meu bem e para o bem de todos. É sempre essa pergunta que a gente deve fazer, porque se for só para o bem de todos, não está certo. Se for só para o meu bem, não é um bom caminho. O caminho bom é quando é para o meu bem e o bem de todos. Então, cuidado para não levantar bandeira que vai te colocar supostamente no lado certo e, na verdade, está incitando ainda mais polarização e guerra, né? Então, vá se olhar, se perceba o que você ainda não resolveu e não sabe sobre si minimamente para conseguir alcançar esse vazio. E a ressonância eu fico te devendo, Cris, mas acredito que sim. A doutora Carla Daniele, nossa diretora, parabeniza a sua explanação e fala que cada dia gosta mais do direito sistêmico, até pelas diferenças que a senhora colocou aqui hoje. A doutora Carla Daniele ainda parabeniza a doutora Luciana Pérez pela comissão e pelas ótimas palestras e palestrantes que vem trazendo aqui. Doutora Eunice, respeitando então o seu horário, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu vou passar agora a palavra à doutora Vanessa Miciano para fazer as considerações finais, e aí devolvemos a palavra para a senhora para se despedir. Muito obrigada. Boa noite. Tudo bem, doutora Eunice? Nós fomos aqui, a palavra dessa noite é gratidão, viu? E nós fomos realmente acolhidos pelo seu olhar. A OAB 249 fica, assim, muito lisonjeado de ter a presença para inaugurar a Comissão de Direito Sistêmico, a doutora. Gratidão, assim, a gente só tem a agradecer ao universo por ter nos proporcionado essa noite aqui, abrilhantada aí e feito essa explanação. Creio que todos que estão aqui presentes nessa noite e que nos ouviram através do Facebook também, ficaram assim admirados e passam a ter um olhar fraterno para o direito sistêmico e para o universo, né, para trazer energias boas, coisas boas. E, olha, não tenho nem o que falar, eu fiquei assim deslumbrada. Parabéns, Luciana. Olha, fiquei lisonjeada pelas suas palavras de hoje e pela força que você trouxe na explanação da abertura da nossa comissão. Tá? Minha gratidão a todos, em respeito ao horário da doutora. Encerro aqui minhas palavras, passo a palavra para a doutora para fazer as considerações finais, viu? Muita gratidão, viu, doutora? E fica assim acolhida aqui, assim, para voltar outras vezes a OAB 249, tá? Obrigada, boa noite a todos. Ai, querida, obrigada. Eu fiquei muito feliz, eu percebo na doutora Luciana essa compreensão, né, que ela traz a questão da hierarquia, por eu ter sido a primeira, de fato, no universo sistêmico, a gente sabe que isso é um sinônimo de reconhecimento, né, e também faz com que me oportunize estar aqui trazendo essa força, né, deixando com vocês esse meu caminhar, o que eu posso contribuir de melhor, o meu ponto de vista, né, para saber que existem outros pontos de vista, saber que existem outras percepções, né, e que está sendo desenvolvido lindamente, que tudo faz parte, que aquele que se sentir, né, faz sentido fazer constelação, faça, sempre atento ao que está fazendo, né? Não estou dizendo que existe certo ou errado, estou dizendo aquilo que é.
e que reflitam sobre o que estão fazendo e produzindo, porque os resultados a gente ainda não sabe, né? Só sabe que tem advogado já sendo representado. E não foi advogado que isso não chegou a mim, né? Porque se depender de mim, advogado nenhum vai fazer constelação, não, né? Vai se trabalhar para facilitar o processo, por si só, pelo seu olhar, né? Então, esse é o meu desejo, mas isso não significa que o que acontece, a forma como isso chegou, precisa ser respeitado também, né? E cada um tem força para o seu destino e colher os resultados, porque ainda são inimagináveis, né? E eu, como sempre fui muito à frente, eu sempre desde criança procurei observar a incoerência e a coerência do que é trazido, né? Isso dos adultos, então isso me acompanha até hoje. Eu preciso dessa coerência. E quando a Luciana fez esse convite tão querido, né, eu vi a coerência nela, que para mim, independentemente do nível de conhecimento que ela tenha, o que vale é a ação, é a atitude, né, é aquilo que fala por si. Então, todos vocês da comissão, estarei sempre aqui para vocês, desejo longa vida, né, que façam um lindo trabalho, que agreguem, que tragam os pares para dentro do movimento, né? Acolham aqueles que no seu tempo virão. Acredito que se utilizarem-se da abordagem filosófica vai abrir mais espaço, né? E reflitam se de fato é um meio adequado de solução de conflitos, se Bert não considerava um método, quem somos nós para dizer que ela é um método, né? E Bert também, vou finalizar, já que falei tanto nele hoje, o amor é a base da vida. Estamos vivos, unidos uns aos outros por vínculos de amor. Se o amor é alcançado, a vida também é. Um beijo no coração de cada um, que o amor transborde em seus sistemas, por todos, para todos, sempre. Felicidades à comissão. Essa foi a nossa doutora Eunice Schlick. Na semana que vem, nós teremos a palestra do nosso presidente Anderson Fábio dos Santos com Inventário no Cartório, Teoria e Prática, dia 14, segunda-feira, às 18 horas. Então, eu conto com a participação de todos. Muito obrigada, doutora Eunice, mais uma vez. Muito obrigada, doutora Luciana, por esse presente. E obrigada a todos pela participação. Até a próxima. Encerro a gravação, então, no Facebook. E encerro a gravação agora no Zoom. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.